Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, ouvinte querido! Como é bom estarmos juntos, como é bom este momento diário de reflexão. Nós que somos os aprendizes do Evangelho, estamos sempre buscando esta harmonia, esta paz em nossos corações. Através da aceitação, do entendimento, trabalhamos a nossa calma, a nossa caminhada, para que seja sempre serena e que possamos levar essa serenidade para todos que caminham junto de nós. Hoje eu venho falar sobre algo que é difícil para muitos de nós, que é a separação. Como é difícil nessa construção do bem contar com a retirada de muitos companheiros, em muitas ocasiões até mesmo daqueles que nos fazem mais estimáveis. Um ente querido, um filho, um companheiro de longas datas, aquele amigo que nos entendia e que agora se vê longe de nós, ou na pátria espiritual, ou devido ao trabalho ou nas situações da vida, teve que se ausentar e ficar em outro estado, em outra cidade, em outro país. Só que hoje em dia, como é mais fácil matar a saudade, não é mesmo? Através de uma videochamada, através do WhatsApp, enfim, temos sempre essa possibilidade de nos contactar. E eu ainda vou dizer mais, aqueles que estão longe de nós, eles também podem nos ouvir através do pensamento. Pense com fé, com amorosidade e a mensagem chega. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão, no livro Luz no Caminho, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Leitura número 5. Gostaria de lembrar que este livro tem leituras maiores, por isso é necessário muita atenção para que não percamos o objetivo das palavras, ok? Então, leitura número 5. Opinião de Emmanuel. Orientar a infância e a mocidade em Cristo é iluminar o presente e preparar o futuro do mundo. Não se ergue a casa sem alicerces, impraticável a edificação da cidade sem o desbravamento, inalcançável a bênção da colheita sem o suor da semeadura, e impossível civilizar sem aparelhar, recolher o bem legítimo sem esforçarmos-nos, exigir de outrem sem dar de nós mesmos. A obra do Espiritismo evangélico, junto da mente juvenil, é setor fundamental nas realizações doutrinárias, reclamando o concurso indispensável dos cooperadores fiéis. Há serviços diversos de assistência e socorro aos filhos da luta, situados no entardecer da existência. A fenomenologia atende à curiosidade construtiva, a solidariedade fraternal mitiga o infortúnio. A esperança é distribuída à mesa do sofrimento. O Espiritismo com Jesus, entretanto, não é somente o corredor de acesso ao paraíso das consolações.
representa, acima de tudo, movimento libertador da consciência encarnada, oficina de instalação do reino divino no campo humano. Existem inúmeros seguidores e aprendizes da fé, procurando recursos de se transportarem para o céu, a qualquer preço, ciosos de sua felicidade egoísta e interessados em fugir aos testemunhos vivos de trabalho que lhes compete. Raros se dispõem a colaborar com Cristo, a fim de que o céu se estabeleça na terra. Razoável amparar aos que indagam e auxiliar aos que choram. Entretanto, é imprescindível estender braço amigo aos que se iniciam no aprendizado em plena manhã da vida humana, para que aprendam a perguntar e a sofrer com proveito. Auxiliar, portanto, a compreensão dos meninos e dos jovens na organização espírita cristã é lançar fundamentos do reino de Deus, efetuando a sementeira de luz e amor para a felicidade do homem e traçando o caminho de libertação do planeta. Ainda preso às teias da ignorância, força geratriz de todos os monstros que atormentam a humanidade. Estendamos o reconforto a todos os redutos da lágrima corretiva e santificante, desfazendo, porém, a treva onde estiver, como quem sabe que o mal só se extingue com a medicação devida nas causas que o desdobram. Então, vamos prestar atenção, meus amigos. Educar a juventude nos sagrados princípios do amor cristão e da imortalidade, dilatando-lhes os horizontes do entendimento, é serviço de renovação mundial. Destacando semelhante verdade e conclamando companheiros para o trabalho de elevação. Não podemos esquecer que o Evangelho em si mesmo consubstancia o mais alto instituto de educação divina em toda a terra e que Jesus, com inexcedível acerto, além de Salvador, deve ser considerado e recebido em todo o mundo como divino mestre. Gente, maravilhoso! Achei aqui, principalmente nós, pais, professores, educadores em geral, levar o Evangelho aos jovens, trazer o jovem para a casa espírita, promover assembleias, encontros, festividades, aonde os jovens tenham a palavra, que eles possam ser ouvidos e não encarados como pessoas que não têm nada a dizer. Pelo contrário, é através do jovem que se renova, que se faz uma nova maneira de ver e enxergar a doutrina. Por isso, que seja eu, você, todos que estão envolvidos com a educação espiritual, não deixe de lado o seu jovem. Vamos refletir sobre isso? Queridos irmãos, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço a doação feita por uma de nossas ouvintes. Em nome de Ana Lúcia Viana Mota, que Deus a tenha. Sua generosidade e carinho com as nossas vovós muito favoreceu no conforto, em seu conforto aqui na casa.
Gratidão aos nossos padrinhos de placa, que com suas doações de R$120 estão agilizando o serviço de colocação das placas. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Mais uma perguntinha. Se você tem, por um acaso, um micro-ondas que deseja doar, pois o nosso queimou, mandamos consertar, mas quase foi o preço de um novo. Então, se você tem algum que você queira doar, por favor, fique à vontade. Agradeço o envolvimento de todos com suas preces, suas doações, lembrando que um pouquinho de cada um faz um montão e logo estamos com certeza realizando com estas doações as melhorias em nossa casa. Quando você vier aqui no almoço, você vai ver um pouquinho aqui, um pouquinho ali e estamos deixando de um jeitinho mais confortável. Nossa campanha da cadeira do papai ainda continua, pois o objetivo hoje nós temos 32 vovós e eu conto com a sua colaboração, também enviando para o nosso bazar itens de cama, mesa, banho, itens de casa, adereços, objetos, roupas, calçados, brinquedos, enfim, tudo se torna algo que contribui para o nosso bazar. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de abril. Terezinha de Jesus da Cruz, Jandira da Silva Paz, Flávia Martins, Natália Dória, Wagner Ramos Lisboa, Maria Aparecida França Mendonça, Elisete Camiper do Carmo, Rafael Cantuária Pérez, Eusimar Camiper do Carmo, Maiara Camiper, que também aniversariam agora em abril. Você também faz anos em abril e eu não falei o seu nome? Aí vai o nosso abraço, o nosso carinho e um beijinho. Não deixe de comemorar, compre um bolinho, cante parabéns e faça o seu desejo. Que Deus ilumine a sua vida cada vez mais. Agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, o amor, a fraternidade, o carinho, vamos aos alimentos não perecíveis, que faz bem ao corpo, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café, e ingredientes para o mingau, como aveia, achocolatado, mucilon, esses pozinhos que a vovó ama no seu mingauzinho. E para a nossa casa ficar bem cheirosa, um material de limpeza como desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, nós gastamos bastante, sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico. Você não consegue trazer todos esses itens para a nossa casa, mas você gostaria de doar? Então anote a nossa conta no Banco do Brasil. A agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1.
O Pix é o nosso CNPJ. 34 022 756 000153. Anote o número do Pix Santander: 21 9983 69 710, ok? Então, o novo Pix do Santander: 21 9983 69 710. Você gostaria de vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó? Fique à vontade. Ficamos na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237 Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. Ou você pode dar uma passadinha no centro da cidade, se caso ficar mais perto para você. Lá na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. O contato da sala é 3190-3873. A Simone fica lá sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Ela também pode anotar os nomes para a prece. Gostaria de passar um e-mail para o nome para a prece? Também mudou. Agora temos um novo e-mail, ok? Atenção para o novo e-mail: nomesparaaprece@gmail.com, ok? Anotaram? Tudo certinho aí? Então, agora que vocês anotaram, e se vocês também preferirem escrever um e-mail para contar como o programa está chegando na sua casa, anote o nosso e-mail: contato@ace.paulodetarso.org. Você gostaria de visitar o YouTube e ouvir de novo alguma programação que você perdeu aqui da Ave Maria? Então, da evocação da Ave Maria? Então, você pode acessar pelo YouTube. Digite na barra de procura, de pesquisa, @ACE Paulo de Tarso. Você já está seguindo a gente no Instagram? Então, vá lá. Anote, por favor: assistência _espírita _Paulo. E você também poderá acompanhar através do Instagram nossos almoços, nossas festividades, o que as vovós têm feito de novidade, e vocês vão adorar acompanhar a vida de nossas vovós lá na assistência Paulo de Tarso. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado.
Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta aqui dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E dando continuidade às instruções dos Espíritos, hoje no seu item 23, amanhã, mensagem de Fenelon, Lyon, 1860. Tem por título Os Tormentos Voluntários. Ele nos diz o seguinte: o homem vive incessantemente em busca da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla ou sem mistura não existe na Terra, ou seja, uma felicidade pura não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um gozo antecipado das alegrias celestes e imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo que o possa agitar e perturbar. E, coisa curiosa, o homem parece criar para si propositadamente tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febris. Os que não têm e os que outros possuem lhes causam insônias. Os sucessos dos rivais lhes dão vertigem. São movidos apenas pela vontade de sobrepujar seus vizinhos. Toda a sua alegria consiste em excitar nos insensatos como eles a raiva e o ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, não pensam que amanhã talvez terão de deixar todas essas futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida. Certamente não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, já que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as suas compensações. Quantos tormentos, ao contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é? Esse é sempre rico, porque se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, em meio às tempestades da vida, já não será uma felicidade? O nosso irmão aqui está nos descrevendo, né? Porque bem-aventurados os aflitos que serão consolados, propôs Jesus. Agora, aflitos por causa de que aflição? Porque das bobagens que fizemos no passado, já estamos aqui resolvendo. Então, estamos às palavras de consolo, vamos receber a consolação. Agora, se nós estamos criando hoje novas aflições, estamos aflitos porque estamos com inveja do outro, estamos aflitos porque estamos com ciúme do outro. Não há motivo para isso. Não há motivo para isso. Nós estamos tendo aflições, essas não serão consoladas. Não seremos bem-aventurados por esse tipo de aflição. É que ele está nos dizendo aqui. Nós não podemos achar que Deus vai providenciar consolo para nós se a nossa aflição é porque temos inveja que o outro conseguiu isso ou aquilo, eu não consegui. Eu estou com ciúme porque vi isso ou aquilo, fiquei com ciúme da pessoa que eu gosto, da minha mulher, do meu marido, do meu filho, da minha mãe, sei lá de quem. E esse tipo de tormento
que eu causo para mim, como diz aqui, tormentos voluntários, se eu busquei isso nesta própria vida, como é que eu vou esperar consolação, gente? Então, feliz é aquele que, como ele diz aqui, se contenta com o que tem. Aquilo já para ele é a felicidade. Ele é feliz com aquilo que ele tem. Porque ele olha para baixo e vê que tem gente que tem menos ainda. Se ele olha para cima e tem gente que tem mais, ele pensa, bom, se eu trabalhar mais um pouco, se eu me esforçar mais um pouco, de repente eu posso conseguir. Isso é saudável, você querer ter mais, querer conquistar outras coisas que você viu. A pessoa ali tem agora um carro novo, uma casa nova, eu vou trabalhar mais, vou conseguir fazer igual. Tudo bem. Agora fica aqui se remoendo porque o cara tem, que deixou de ter, ou porque o cara conquistou isso, aqui. Gente, isso só traz o nosso lado. E não é esse tipo de aflição que vai ter as benesses do Criador, como diz aqui o nosso irmão, o Fenelon. Não vai ser, porque são tormentos voluntários. Nós estamos buscando complicações para a nossa vida por coisas que não carecem, não nos traz nenhuma felicidade ficar com inveja. Qual é a felicidade que eu sinto em estar com inveja? Não tem. Então, qual é a felicidade que eu sinto em ficar com ciúme? Só tormenta, aflição e dor. Então, meus irmãos, vamos levar a sério esse conselho do nosso irmão aqui, porque ele foi justamente com a carapuça justinha para nós. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse livro já está no final e a nossa próxima leitura será Entre Irmãos de Outras Terras, por Francisco Cândido Xavier, de Valdo Vieira. Leitura de hoje, 41. Paciência e Vida. Estudo necessário da paciência, observar cada um de nós face à própria conduta nas relações humanas e no reduto doméstico. Sabemos compreender habitualmente os assaltos morais de inimigos gratuitos, obrigando-nos a refletir quanto à melhor forma de auxiliá-los para se renovem construtivamente em seus pontos de vista e, em muitos casos, esbravejamos contra o desagrado de uma criança que a doença incomoda. Aprendemos a suportar com serenidade e entendimento prejuízos enormes da parte de amigos, nos quais depositávamos confiança e carinho, buscando encontrar o modo mais seguro de ajudá-los para o resgate preciso e, muitas vezes, condenamos asperamente pequenas despesas naturais de entes queridos, credores insofismáveis de nosso reconhecimento e ternura. A tolerância para com os superiores e subalternos, colegas e associados, familiares e amigos íntimos é realmente o recurso da vida em que se nos erige o metro do burilamento moral. Isso porque, conquanto a beneficência se mostre sempre sublime e respeitável em todas as suas manifestações e atributos, é sempre muito mais fácil colaborar em campanhas públicas em auxílio da humanidade ou prestigiar pessoas com as quais não estejamos ligados por vínculos de compromisso e obrigação que tolerar com calma a compreensão ou contratempos mínimos e as diminutas humilhações no ambiente individual. Paciência, por isso mesmo, em sua luminosa autenticidade, há de ser aprendida, sentida,
sofrida, exercitada e consolidada junto daqueles que nos povoam as áreas do dia a dia. Se quisermos esculpi-la por realização imorredora no mundo da própria alma, preguemos e ensinemos quanto nos seja possível os méritos da paciência. No entanto, examinemos as próprias reações da experiência íntima à frente de quantos nos compartilham a luta cotidiana. Na condição de sócios de parentela e do trabalho, do ideal e das tarefas de cada dia, perguntemos com sinceridade a nós próprios se estamos usando de paciência para com eles e para com todos os outros companheiros da humanidade, assim como estamos incessantemente tolerados e amparados pela paciência de Deus. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Alfredo Augusto de Azevedo, Rodrigo dos Santos do Nascimento, Rosemary Bittencourt Torres, Gilberto Botti Ribeiro, José Ney Simões, Lília Maria Costa Silva, Maria Auxiliadora Silva Costa, Ana Helena Silva Lopes, Maria Georgina Brasil, Nilson Silva Alves, Wanda de Barros Lima, Vilma Silveira de Barros, Vani Silveira dos Santos, Márcia Cristina Silveira dos Santos, Juliana de Barros Lima Guimarães, Vivian de Barros Lima, Vanise de Barros Lima, André Luiz de Oliveira Medeiros, Rosa Maria de Oliveira Medeiros, Elza de Carvalho, Marco Antônio Medeiros da Silva, Ricardo Medeiros da Silva, Michelangelo Medeiros da Silva, Angélica da Silva de Souza, Aníbal Gomes da Silva, Carlos Medeiros de Carvalho, Luciana da Silva Medeiros de Carvalho, Gabriel da Silva Medeiros de Carvalho, Maria Luísa Barbosa dos Santos, Cristiano Medeiros Dilo, Liliane Soares de Almeida Dilo, Nicolas de Almeida Dilo, Miguel Lima Medeiros de Carvalho, Marilene dos Santos Lima, Emily Vitória Lima da Cruz, Gael Silva Medeiros, Priscila Sastre, Sandra Sastre, Celeste Maria de Paula Dilo, Márcia Dilo, Ângela Dilo, Sobral Martins e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Ana Lúcia Viana Mota, Jonas Guimarães de Brito, Nilson Vátimo dos Santos, Lauro Rezende Brito, Laudelina Rezende, Aurani Sindra Silva, Mário da Costa Silva, Tayane Relui, Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes, Yara Gomes de Gouveia, Maria do Amparo Costa Silva,
Márcia Costa Silva, Maria Regina Silva Costa, Paulo Rogério Miranda Lopes, Leda Brasil, Amir Orlando Medeiros, Sueli Orlando Medeiros, José Dilo, Benedito Ribeiro de Carvalho, Enzo Gabriel Barros da Silva, Nelly Medeiros da Silva. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, fixemos nossa meditação nestas afirmativas. A dor é o caminho, a alegria é a meta, a luta é o veículo, o aperfeiçoamento é a realização. Vejamos a assertiva nos ângulos mais simples do quadro material em que estagiamos. Os fios de condução da energia elétrica nasceram na condição mais humilde, mas ligados à força da usina, transformam-se valorosos em mensageiros de luz. O tijolo singelo em que se erige a parede que nos abriga, passou pelo clima sufocante do forno antes de transformar-se em soldado da segurança. A mesa que nos serve ao trabalho sofreu o império da lâmina que lhe suprimiu as arestas. No entanto, é presentemente um altar da cultura, em que se acomodam o entendimento sadio e a vibração da fraternidade, o livro edificante e o calor da oração. As rosas que nos emolduram a noção de beleza são herdeiras do estrume. Contudo, se ainda ontem desabrochavam na vizinhança do lodo, revelam-se agora por ânforas de perfume. Em verdade, é preciso lutar para superarmos-nos. Entretanto, é indispensável contemplar os cimos se nos propomos atingir o templo solar. Fixar a noite é perder a visão do dia renascente. Buscar a revelação da aurora e alijar o grilhão das trevas. Realmente, o Evangelho de Jesus é um poema de trabalho e de sacrifício a que não faltam a enfermidade e o desespero dos homens com a flagelação e a cruz para o emissário divino. Todavia, a boa nova do Cristo começa nos cânticos das legiões celestes, acompanhados por vozes angelicais de pastores, consolida-se numa festa esponsalícia em Caná, avança com as esperanças e com os júbilos dos penitentes aliviados, detém-se nas fulgurações do Tabor e termina com a ressurreição do Mestre amoroso em pleno jardim. Meu companheiro de todas as tardes, cultivemos o otimismo e a serenidade, a coragem e o bom ânimo, acima das lições que nos reserva o caminho, de vez que toda nuvem chega e passa, toda tempestade surge e desaparece, porque diante de Deus, que nos criou para a imortalidade triunfante, só a luz e a alegria querem a eternidade.
a gloriosa eternidade com Jesus, o Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.